Boa tarde a todos. Realizamos hoje mais uma entrevista no âmbito da nossa iniciativa Partilhas de Experiências. Temos connosco hoje a doutora Flávia Castelo Branco. Muito boa tarde, Flávia. Obrigado por se ter disposto a mostrar-nos um pouco daquilo que é o seu percurso profissional e da sua visão e da sua perspectiva sobre ele. Certamente será útil a muitos dos nossos colegas que ou não estão tão por dentro da sua área ou têm assim um interessezinho, um bichinho a chamar por eles. Então, muito obrigada, antes de mais, por se dispor a mostrar-nos um pouco daquilo que faz. E começaria assim por lhe pedir que faça uma breve apresentação sua e do seu percurso profissional, por favor. Olá, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite e a generosidade de todo o grupo e, claro, dar os parabéns pelo trabalho desenvolvido pelo grupo, que é da maior importância para os licenciados em solicitadoria. Relativamente à questão que a Rita me fez, meu nome é Flávia Castelo Branco e iniciei a minha vida profissional com telemarketing. Gosto sempre de frisar essa fase do meu percurso. Trabalhei em telemarketing na parte de vendas enquanto aluna do ensino superior e acho que foi de facto uma fase importante em que trabalhei muito parte da minha eloquência e que me deu ferramentas para poder, que ainda hoje uso, e para poder de facto ser um bocadinho melhor profissional, acho que sim. Depois de terminar a licenciatura, eu fiz o estágio da Ordem, obtive a aprovação, mas achei que podia não ser por ali o meu caminho e acabei até por nunca levantar a cédula e acabei por vir parar a administração pública local e neste momento estou a trabalhar na Associação de Informática da Região Centro, na AIRC, como técnica superior aqui na área de contratação pública e de RGPD. Então, a Flávia, nessa associação, exerce funções de compra e venda, certo? Ou ajuda em toda a área jurídica. Quais são exatamente as suas funções na empresa? Esta empresa desenvolve e comercializa softwares para a administração pública local, não é? Quais são exatamente as suas funções nesse trabalho? A AIRC utiliza o CCP para vendas, porque só comercializa software também para entidades públicas e como também é uma associação de direito público, portanto, para todas as compras que faz, também tem que se reger pelo CCP. E, portanto, eu trato de tudo o que é procedimentos de contratação pública para venda de software, portanto, passa o processo todo desde a análise de cadernos, encargos, convites, concursos públicos, consultas prévias, portanto, todas as figuras de procedimentos para a venda de software passam por mim, pedidos de esclarecimentos sempre que é necessário, ou responder ou elaborar, portanto, todas as declarações que são necessárias. E depois também faço alguns concursos públicos para compra e elaboro também as peças dos procedimentos e lanço nas plataformas, faço publicação em Diário da República, dos concursos públicos que lançamos. Portanto, acabo também por fazer tudo do outro lado. Portanto, temos aqui, o meu trabalho passa um bocadinho por estes dois lados, no CCP para venda e para compra. E depois também aqui na área de proteção de dados, eu sou também encarregada de proteção de dados da AIRC, com tudo o que isso implica. E alguma vez se imaginou a trabalhar nesta área? Como é que surgiu a oportunidade? Durante a licenciatura, a sua ideia qual era? Nunca se imaginou aqui? Não, eu confesso que passaria por abrir um gabinete de solicitadoria generalista e que foi depois, de facto, no mestrado que fui descobrindo novos gostos pessoais.
Aqui, a minha licenciatura é em Solicitadoria e Administração, portanto tem uma série de cadeiras também ligadas à gestão. Eu quando vim à entrevista aqui na AIRC, eles estavam a precisar de alguém para a área de comercial, departamento comercial, e eu vim à entrevista um bocadinho também a apostar nessa vertente de gestão que a minha licenciatura me proporcionou. E acabei por ficar, mas acabei só por ficar focada só na parte da contratação. Uhum. E então a Flávia é licenciada e mestre em solicitadoria. Por que razão é que optou por seguir mestrado? Foi uma razão de uma escolha pessoal ou sentiu que havia uma forte concorrência no mercado que a obrigava a isso? Eu confesso que eu achei que precisava de algum elemento diferenciador na minha formação em relação aos restantes colegas que se ofereceriam em mercado. E achei que, pronto, depois acabei por fazer um mestrado em solicitadoria no ramo empresarial. Achei que até fui mais a pensar, confesso, na parte de propriedade industrial. Portanto, que atualmente cada vez mais as empresas têm o cuidado de fazer o registro de marcas e até foi mais a pensar nessa possibilidade, nesse nicho, trazer esse grupo de pessoas para o hipotético gabinete de solicitadoria que eu tinha desenhado nas minhas ideias. E depois acabei por descobrir uma série de coisas novas que gostei muito e nas quais trabalhei e ainda trabalho. E ainda bem que fiz essa aposta depois da licenciatura. Sim, uma história de sucesso e realmente vale a pena arriscar e lá está, o que nós pensamos nos nossos tempos mais jovens, pronto, dá assim uma volta que fico muito contente que esteja a correr tudo bem e também é um fruto do seu esforço e do seu trabalho. E relativamente ao mestrado, a sua tese, a sua dissertação foi sobre a proteção de dados pessoais e a Flávia atualmente e simultaneamente às funções na associação que exerce de compra e venda, exerce também funções como encarregada de proteção de dados pessoais. Esta área superou as suas expectativas e qual é que foi o caminho que percorreu para poder exercer essas funções? Alguma formação externa? O que é que aconteceu até aí? Eu descobri o RGPD justamente numa cadeira de mestrado. Ele tinha sido publicado há pouco tempo, ainda não tinha entrado em vigor, e portanto ainda era muito desconhecido do mundo em geral. E desde logo senti uma afinidade quase, se é que se pode utilizar esta expressão, com aquele tipo de regulamento, e especificamente na proteção de dados, até porque já tinha passado pelo telemarketing e sempre tive pessoas muito zangadas com os contactos que nós fazíamos. E, portanto, acaba aqui por haver alguma ligação emocional também por esta fase do meu percurso profissional. De facto, eu quando fiz a minha dissertação, aliás, eu fiz a entrega ainda antes de entrar em vigor o RGPD, em maio de 2018, e, portanto, não havia muita bibliografia, não havia jurisprudência, portanto, havia ainda muito poucas pessoas que se tinham debruçado sobre o assunto. E, portanto, eu senti que naquele momento aquilo ia ser ainda mais diferenciador, porque seria, à partida, uma das primeiras pessoas a debruçar trabalho exclusivamente sobre a matéria. Depois de já estar há algum tempo aqui na AIRC, eu comecei, a direção percebeu que, de facto, eu dominava a legislação em matéria de proteção de dados pessoais e comecei dar uma assessoria, digamos assim, ao antigo encarregado de proteção de dados pessoais à IRC, que era um elemento externo, portanto tinha um contrato, mas era externo. E por ser uma software house, acabou por ser entendimento da direção que faria mais sentido ter um DPO interno e que tivesse uma disponibilidade maior para ajudar
pronto, as mais diversas áreas que compõem a IRC, nomeadamente o Departamento de Investigação e Desenvolvimento, que são os nossos preciosos elementos que desenvolvem e vão aqui também melhorando e fazendo com que as nossas aplicações respondam aos requisitos locais de todas as matérias e também de proteção de dados. Exatamente, porque agora o regime, o regulamento já está em vigor e cada vez mais se vai fazer sentir isso e as empresas vão ter que começar a responder a essas exigências. Nesse sentido, e na sua consideração, quais é que são as perspectivas para o futuro desta área? São positivas? É sim, eu acho que ainda há um longo caminho a fazer e acho que os próximos passos importantes a dar deverão ser dados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, nomeadamente na emissão de guidelines que possam vir uniformizar os procedimentos nas mais diversas entidades, porque eu noto que há autarquias muito preocupadas e que já trabalham e que já protegem muitíssimo bem os seus dados, enquanto que haverá outros que já não estão nesse nível de avanço e de cuidado. E, portanto, ainda há uma disparidade muito grande e eu acho que a Comissão Nacional de Proteção de Dados ainda deve dar algum tipo de orientação para vir uniformizar e também acho que a nível de certificação de formação para encarregados de proteção de dados e de certificação de procedimentos internos e certificação de empresas nesta matéria. Estes serão, creio eu, os dois passos mais importantes que falta dar em Portugal. Mas claro que da parte das organizações ainda há um caminho assim. Também a nível de sensibilização, como ainda é uma preocupação recente, algumas pessoas ainda não estão sensibilizadas para o cuidado que de facto é necessário. Mas acho que estamos a ir nesse sentido. Exatamente. O direito assim o exige e é um regulamento novinho. Pronto, com o tempo vamos lá vendo os resultados. Por fim, Flávia, pediria que deixasse uma mensagem de ânimo e de incentivo aos recém-licenciados em solicitadoria, aos mais novos solicitadores e aos estagiários solicitadores. Antes de mais, queria dar os parabéns a todos pela opção de formação que tiveram, porque de facto eu tenho a plena convicção de que a formação em solicitadoria permite o acesso a um mercado de trabalho muito largo e muito diferenciado e muito especializado e que de facto, todas essas pessoas estarão capacitadas para se especializar em muitas áreas diferentes. Depois, claro, temos aqui a questão de prestígio social, que os licenciados em solicitadoria ainda não têm, infelizmente, mas eu acho que de facto, esta nova geração de licenciados em solicitadoria, na qual eu acho que também me incluo, de facto, está munida de tudo o que é preciso para percorrer este caminho e, de facto, trazer um novo ânimo e trazer aqui uma nova reputação social a toda a classe e coragem. É assim mesmo. Então, Flávia, muito obrigada pelas palavras, muito obrigada pela experiência que nos trouxe, que certamente será útil, como a Flávia diz, faz parte da nova geração. É um caminho novo, um caminho que a licenciatura permite, mas que muitos ainda desconhecem, e é bom mostrar isto, é bom mostrar que a nova geração está a ir por caminhos desconhecidos, a aventurar-se, e então agradeço uma vez mais, em nome da nova geração de solicitadoria, por se ter prestado a mostrar-nos isto. E pode contar sempre connosco no seu futuro. Os votos de maior sucesso e muitas felicidades. Muito obrigada, eu. Felicidades para todos.